Olá, tudo bem aí? Olá, pastor, tudo bem aí? E aí, Thiago, tudo beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos começar mais um programa? Vamos sim. O programa que se chama Trocando Ideias, eu não tenho a ficha escrito Trocando Ideias, eu estou com ciúmes, porque o reverendo Jeremias, quando grava Sala de Prosa, ele tem a ficha escrito Sala de Prosa. Se eu fosse você, mandar fazer um essa semana. Eu já pedi pra Juliana, eu pedi café pra Juliana, ela não trouxe também, mas como ela tá grávida, a gente deixa pra lá e a gente perdoa a Ju. Mas no próximo programa deve ter um, viu? Eu acho que sim. Trocando Ideias, é por aí. Trocando Ideias, seja bem-vindo. Então, o nosso programa começa já já. Muito bem, pessoal. Se acomode aí, pegue o seu cafezinho e a gente vai tratar das perguntas de hoje que foram enviadas. Pastor Hernandes, a gente tem uma pergunta aqui um pouquinho mais complicada hoje. Faz tempo que a gente não tem uma pergunta meio polêmica, né? Tem sido tranquilo ultimamente? Vamos lá, então. Pessoal, vamos trabalhar. Vou começar com a pergunta do Henrique Ferreira. Pastor, em Lucas 21, 31 e 32 está escrito, e ele passou aqui para nós uma versão de Bíblia KJA. Eu acho que é a King James, não é, pastor? É. E que diz o seguinte: da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro de que modo algum passará essa geração sem que todos estes fatos aconteçam. E que geração é essa que Jesus cita no verso 32 na parábola da figueira, pastor? Bom, Tiago, o capítulo 21 de Lucas é um texto paralelo de Mateus 24, que trata do sermão profético de Jesus. Então, o sermão profético de Jesus tem duas fases, dois momentos. Ele está tratando de um fato iminente, que vai ser a tomada de Jerusalém, porque você se lembra que Jesus sai do templo, os discípulos mostram para ele assim, mestre, que construções, que obras lindas, que esplêndido de edifício. E Jesus diz para eles assim, não ficará pedra sobre pedra, sem que tudo seja devastado. Então Jesus vai para o Monte das Oliveiras, os discípulos chegam lá e perguntam para ele, quando vai suceder essas coisas? Jerusalém será tomada. E que sinais haverá da tua vinda, da consumação dos séculos? Então a pergunta é dupla. Quando vai acontecer a queda de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, e que sinais haverá da segunda vinda da consumação dos séculos? Então, quando Jesus fala dessa geração, não passará essa geração, ele está se referindo à queda de Jerusalém. Porque, óbvio, Jesus não estaria falando da sua segunda vinda, porque já tem 2000 anos que Jesus proferiu essas palavras. Então, 2000 anos é período para várias gerações. De fato, Jerusalém caiu naquela geração. Uma geração passava pouco de 40 anos. Então, naquela geração, Jerusalém foi tomada. A diáspora aconteceu. Agora, isto, Tiago, é uma ilustração, é uma espécie de previsão do que vai acontecer na segunda vinda. Vai ser repentino, vai ser também iminente e inescapável, e os homens vão ser tomados de surpresa. Então, assim como Jerusalém caiu, porque Jesus disse que cairia, ele deu sinais que haveriam de anteceder a sua segunda vinda e a consumação dos séculos. E nós devemos estar atentos aos sinais. Obviamente, Jesus não está aí marcando data. Todas as pessoas que tentaram marcar datas para a segunda vinda de Cristo fracassaram, porque ele alerta aqui que acerca desse dia, dessa hora, é da economia exclusiva de Deus e não dos homens. É isso que Jesus está tratando aí. Tá aí então, Henrique, a sua pergunta respondida. Obrigado pela sua participação. A próxima pergunta que nós recebemos pelo e-mail foi da Cleide Oliveira. Pastor, quando uma cura é realizada por intermédio de santos, como vemos na Igreja Católica, podemos pensar que foi o diabo quem promoveu para enganar pessoas
que foi coincidência ou o próprio Jesus, por entender que as pessoas estão enganadas em acreditar que santos realizam curas. A pergunta é: Satanás tem poder para curar? Veja bem, a Bíblia trata a verdade bíblica de que milagres é uma obra de Deus. O que é um milagre? É um fato extraordinário, incomum, que não está dentro dos limites da ciência. Isso é um milagre, é um fato que a ciência não explica, é um milagre. Por exemplo, Jesus transforma água em vinho, Jesus faz um cego de nascença enxergar, Jesus faz um paralítico andar, Jesus purifica um leproso, Jesus ressuscita um morto, Jesus anda sobre as águas, Jesus dá uma ordem, o mar se acalma, o vento cessa. Isso é um milagre. Fenômenos fora da esfera natural. Da esfera natural. Então, o verdadeiro milagre, quem tem o poder de operar é Deus. Deus pode até usar uma pessoa como instrumento. Por exemplo, o apóstolo Paulo orou por enfermos, eles foram curados. Idem o apóstolo Pedro. Tanto Paulo quanto Pedro foram instrumentos nas mãos de Deus para a ressurreição, né? Paulo ressuscitando Eutico, Pedro ressuscitando Dorcas, mas o poder do milagre não está na pessoa que operou ali, ele é apenas o instrumento. Então, milagre é uma obra de Deus. Agora, a Bíblia fala que o diabo realiza falsos milagres para enganar. Por exemplo, você pega lá quando Moisés chegou no Egito, com aquele cajado na mão, e ele jogou o cajado dele diante do faraó, e o cajado do Moisés virou uma serpente. Isso é um milagre. Um pau não vira cobra. Não tem nenhuma lei física, científica, que transforma um pau numa cobra. Então, um fato sobrenatural. Mas diz o texto lá que os magos do Egito também jogaram a vara e viraram cobra. Porém, a vara de Moisés engoliu as varas dos magos do Egito. E eles foram nessas operações de sinais até um certo ponto. Ou seja, quando o diabo, usando instrumentos de magos, de mágicos, operam sinais, fatos sobrenaturais, até fogo do céu, esse poder tem um limite. Ele não é um poder ilimitado, porque poder ilimitado só Deus o tem, só Deus é onipotente. Então, chegou um momento que os milagres dos mágicos do Egito cessaram. Bom, o que acontece quando uma pessoa, por exemplo, chega diante de um ídolo, de uma imagem de escultura, por exemplo, que representa na cabeça dele uma pessoa que foi importante no passado, faz uma promessa, ou sobe um convento de joelhos, ou faz uma peregrinação com a cruz nas costas, como é muito comum no Brasil você vê. E acontece um milagre. Um fato aconteceu, a cura aconteceu, um fato extraordinário aconteceu. Eu queria só ler um texto da Bíblia, porque eu acho que isso ilustra. Está lá em Oséias capítulo 4, versículo 12. O meu povo, está falando do povo de Israel, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira. Olha, não é uma coisa lógica, não é racional você consultar um pedaço de pau, ou você consultar uma imagem de barro, de gesso, né, de bronze, de prata, de ouro. Consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Olha que coisa interessante. Funciona, funcionou para ele. Ele consultou a vara, um pedaço de madeira lá, e recebeu resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. O que Deus faz então? Já que a pessoa se desviou de Deus para consultar uma vara, um pedaço de madeira, um ídolo fabricado por ele, pelas mãos dele, Deus então entrega essa pessoa, na sua rebeldia, a si mesma, para que ela tenha resposta ao seu pedido, daquele ídolo, para enganá-lo. É isso que quer? Então toma.
É isso que você quer? Então experimente. É lá Romanos 1. Deus entrega a pessoa a si mesmo. E não há, Tiago, maior perigo na vida do que Deus nos entregar a nós mesmos. Não tem juízo maior que isso. Deus abomina a idolatria, Deus não aceita a idolatria. A idolatria foi o grande pecado que levou Israel a sofrer as consequências do cativeiro babilônico. E Deus, então, chega um momento que Ele entrega a pessoa à sua rebelião, para que ela experimente o engano do seu próprio pecado. Acho que é mais ou menos isso que está acontecendo no bojo da pergunta que foi feita. Muito bem. Reverendo Hernandes, obrigado pela resposta. Cleide, obrigado por ter trazido esse tema para nós. É muito bom estudar esses assuntos da Bíblia. A próxima pergunta nós recebemos do Gilberto Godoy, que é a seguinte: pastor, há líderes de igrejas pseudocristãs que afirmam receber revelações diretas de Deus apoiadas em Efésios 1,17 e rejeitam a teologia, o estudo da Bíblia, apoiados em 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Esse entendimento é correto? Vamos ver. Bom, o que o texto está dizendo é o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é Efésios 1,17, o Pai da glória vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nada mais falso do que esse entendimento aí. Essa revelação aqui não tem nada a ver com novas revelações. A revelação de Deus cessou. Como dizia o Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. Paulo foi categórico nesse assunto, lá em Gálatas 1, quando diz que ainda que venha um anjo do céu e revele outro evangelho, além ou em substituição daquele que nós temos, seja maldição, seja anátema. Então não tem novas revelações. Deus guia o seu povo pela sua palavra. Deus inspirou homens santos de Deus para o registro inerrante, infalível, suficiente das Escrituras. Então um profeta de Deus hoje não é aquele que vem trazendo novidades no mercado da fé, não é aquele que vem trazendo inovação à parte da Bíblia, contra a Bíblia, como se Deus estivesse revelando fatos novos ou coisas novas para os supostos líderes hoje. Não, o profeta é aquele que, à luz de 1 Coríntios 14, é aquele que levanta-se para expor as Escrituras. Então, o apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos 12. Quem profetiza seja segundo a proporção da fé. E fé aqui é o conteúdo das Escrituras. Então, quando eu me levanto, eu leio a Bíblia, eu exponho a Bíblia, eu explico a Bíblia, eu aplico a Bíblia, isso é o exercício do dom de profecia. Então, não tem revelações novas, não. Não embarque nessa canoa furada, não, porque é um desastre. Eu posso esticar um pouquinho o Pode. assunto? A gente vê que é uma realidade, né? Várias portas abertas com uma placa com nome de igreja, com uma pessoa trazendo revelações. Aí, olha, Deus está me mostrando que você vai comprar um carro vermelho essa semana, alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa que o cristão tem que tomar cuidado e tem que buscar, então, uma igreja. Tem duas coisas, seja... Tiago, que eu vejo aí. Primeiro, há muitas pessoas fazendo isso por ignorância. São pessoas que não têm o conhecimento. Elas acham isso engraçado, ou acham bonito, ou acham interessante, isso promove a pessoa e ela está fazendo na ignorância. Precisa ser instruída, ensinada, discipulada. Há outros que estão fazendo isso por dolo, com um propósito bem definido de enganar as pessoas, se apresentando como um guru espiritual. E isso leva as pessoas para fora da Bíblia, porque o povo brasileiro, sobretudo, é um povo místico por natureza. Então, é muito mais fácil, em vez de eu consultar as Escrituras, ler as Escrituras, examinar as Escrituras, eu procuro um guru. E quando uma pessoa chega a esse ponto de buscar a revelação de Deus num guru espiritual, num profeta espiritual, num consagrado homem de Deus espiritual, uma mulher de Deus espiritual,
ele está num caminho escorregadio, porque ele vai ficar dependente, prisioneiro, sendo massa de manobra, manipulado por essas pessoas. Você quer saber o que Deus tem para você? Leia a sua Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a sua Bíblia. Você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, para o seu futuro? Leia a sua Bíblia. Não busque novidades no mercado da fé. São falsas doutrinas, são lobos espirituais, são falsos mestres, e nós devemos nos cingir às Escrituras. Sola Escritura era um dos lemas da Reforma Protestante do século XVI. Nós temos que nos voltar às Escrituras. Povo bonito aí de casa, leia a sua Bíblia. E surgiu alguma dúvida a respeito da Bíblia, conte conosco, conte com o reverendo Hernandes. Portanto, mande sua pergunta para cá. Esse programa está aqui para isso. Então, vai aparecer o e-mail para você aí na tela. É só você mandar o seu e-mail com a sua pergunta, a sua dúvida. A gente vai ter muito prazer em tratar da sua pergunta também. E eu, antes de ir embora, eu queria saber se o senhor conhece alguma igreja que seja assim genuína, ponta firme na palavra, que tem escola bíblica, para indicar para os nossos amigos lá de casa. Muito bem, será um prazer, Tiago, falar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é a igreja que patrocina este programa para você. Eu tenho o privilégio de estar do lado do pastor Arivaldo Dias Casimiro, pastor da igreja, como um pastor colaborador. E é uma igreja que tem um compromisso muito firme com as Escrituras, com a obra missionária e com o socorro das pessoas necessitadas. Se você mora em São Paulo, está procurando uma igreja para você e para a sua família, queremos ser a sua igreja. Durante toda a semana nós temos programação de pregação da palavra de Deus. Se você mora em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, você pode acompanhar a IPP TV e você pode acompanhar ao vivo também toda a programação da igreja pelo canal do YouTube da igreja, inclusive fazendo a sua inscrição no canal. Esperamos você. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço. É um privilégio estar aqui com você. E eu agradeço a você que ficou conosco até o finzinho do programa de hoje. Eu espero que você volte na próxima. Um abraço a você. Um abraço, gente.